Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um programa São Paulo Brasil pela TV Câmara de São Paulo. E a nossa entrevistada de hoje é a socióloga espanhola Esther Solano. Ela também é professora da Unifesp e estuda as manifestações sociais que ocorrem no Brasil desde 2013. Seja muito bem-vinda, Esther. Obrigado pela presença. Obrigada a você, Felipe. Bom, eu queria começar a nossa entrevista tentando descobrir quem é a socióloga Esther Solano, como nasceu essa sua relação com o Brasil, como que nasceu esse interesse pelas ciências sociais, acredito que antes de vir para cá. Sim. Explica um pouquinho para a gente. Sim. Bom, o interesse pelas ciências sociais nasceu muito antes, né, do que o interesse pelo Brasil. Eu já estudava meu doutorado em ciências sociais em Madrid, na Espanha, antes de vir para cá. E, na verdade, acho que vir para cá foi uma conjugação de dois fatores. Um, que foi a crise econômica que deu no meu país, que foi muito forte, acho que todo mundo aqui conhece. E foi muito forte, sobretudo, nessa minha geração, que então tínhamos 20 e tantos anos, né? Estávamos saindo da universidade, o desemprego foi fortíssimo, nós atingimos patamares de 25%, 26%. E foi uma geração que basicamente foi um êxodo, né? Muitos dos meus amigos, inclusive agora, ainda moram em outros países. Nós fomos uma geração muito preparada, né, em termos acadêmicos, e de repente, de um dia para outro, nos encontramos sem nenhum tipo de possibilidade de trabalho. Então, muitos fomos migrando para vários lugares, né? E eu vim para cá porque tinha um namorado brasileiro na época e coincidiu ainda, né? Fiquei sabendo por ele que foi aquela abertura muito grande de vagas nas universidades, né? Ainda no governo Lula. Essa chuva de vagas nas universidades federais, né? Porque aqui estava aumentando muito, né? E, então foi, eu acho que essa comparativa, né? Na Espanha estava um momento muito decadente a nível de trabalho e aqui no Brasil era aquele boom, né? Nas universidades federais. Então cheguei aqui, passei em concurso e deu certo até agora. E aí está aqui desde 2010, é isso? Desde 2010, mas trabalhando na verdade na Unifesp em 2013. E aí você tinha a intenção de voltar para a Espanha? O que te fez permanecer aqui? Já era um projeto seu? Não era um projeto, né? Porque eu nem sabia muito bem. Eu só tinha aquela noção básica do que era Brasil, mas muito superficial, né? Muito trivial do que era Brasil, né? E cheguei para cá sem saber muito bem se conseguiria passar concurso, me adaptar, não me adaptar. Mas eu me adaptei muito bem. Eu reconheço que fui muito bem acolhida pelos brasileiros. Passei um concurso, eu gosto muito de trabalhar na Unifesp também, dessa carreira, dessa trajetória acadêmica. E agora estou feliz, acho que ninguém me tira daqui mais. Bom, e aí, como que surgiu esse interesse por trabalhar essa questão dos movimentos sociais aqui no Brasil? Eu sempre tive interesse nisso, mais do que só os movimentos sociais, entender um pouco as dinâmicas da sociedade no momento atual, no presente, né? Eu cheguei num momento em São Paulo muito específico, que foram as manifestações de 2013. Isso me marcou muito, como marcou a muitos brasileiros, né? Mas a mim, na minha pesquisa, foi uma coisa muito marcante, porque eu decidi que eu tinha que estudar o que estava acontecendo nesse momento. Então, eu comecei esse ciclo em 2013, pesquisando o que estava acontecendo nas ruas de São Paulo. E aí, um ciclo que não acaba, né? Porque depois continuei em 2015, as manifestações do impeachment, em 2016, agora que vamos ter eleições. Então, acho que peguei o ciclo mais emocionante do Brasil nos últimos anos, né? Você considera aí o Brasil um país farto nessa questão de estudo de casos, de pesquisa em relação a essas ciências sociais? Sem dúvida. Eu brinco muito que quando eu volto para a Espanha agora, me parece um país onde não acontece nada, muito pacato, tudo, né? Muito tranquilo, né? Falo com a minha família que o Brasil é o país das grandes emoções, né? Para um sociólogo ainda é um campo fértil, né? E eu acho que muito mais ainda após 2013, né? Que todo mundo já sabe que 2013 foi um pouco uma explosão coletiva, uma catarse que foi desembocada em outros processos, mas o Brasil foi de forma muito mais dinâmica após 2013. Então, para eu que estudo sociologia política, evidentemente que intensas emoções aguardam continuamente, né? Bom, a gente tem aí questões como a xenofobia, preconceito também ao estrangeiro, são assuntos em pauta, eram também quando você chegou por aqui, você sofreu algum tipo de preconceito, até por ser estrangeira? Olha, essa é uma coisa bem interessante que todo mundo me pergunta. Quando eu cheguei aqui, antes de começar a trabalhar, eu não sofri nenhum tipo de preconceito, porque eu sou aquele protótipo de estrangeiro que é muito bem-vindo, né? Eu sou europeia, eu sou doutora, então, enfim, é aquele estrangeiro que vai ser bem-vindo em quase qualquer lugar, né?
nem se compara àquele estrangeiro que migra por questões econômicas, que é latino-americanos, haitianos, uma população que é empobrecida, que é vulnerável, né? A gente sabe que eles sofrem muito preconceito, né? O preconceito, na verdade, começou quando eu comecei a fazer pesquisa um pouco mais polêmica, né? Entrando nas manifestações, né? E eu comecei a ter uma imagem também mais pública, né? Que muita gente, em vez de criticar o meu trabalho, em vez de ter uma crítica construtiva, racional, científica aos meus argumentos, começou a me deslegitimar falando, você é estrangeira, não sabe de nada, você é uma arrogante estrangeira que nem deveria estar aqui. Isso aconteceu muito comigo com partidários da extrema-direita, partidários de Bolsonaro, né, sobretudo, que eles assim se identificam, que basicamente me linchavam, né, nas redes sociais, falando que eu não deveria falar porque simplesmente pelo fato de eu ser estrangeira, né, ou seja, como eles não tinham nenhum tipo de argumento, né, construído em base à ciência, um raciocínio minimamente complexo, então me desqualificavam falando que eu era estrangeira, né? Pura xenofobia e puro racismo. E essa radicalização, você acha que ela vem aumentando? Olha, eu acho que sim, vem aumentando e não só no Brasil, né? Eu acho que é um efeito internacional, porque você tem dois fenômenos em paralelo. Você tem uma crise democrática muito grave, né? Então as pessoas estão aumentando a sua desconfiança na democracia, está aumentando muito também a sua desconfiança nos partidos políticos. Então as estruturas que antes eram mediadoras da sociedade, que conseguiam mediar esses conflitos, agora estão perdendo muito essa capacidade, né? E por outro lado nós temos as redes sociais que facilitam e favorecem também esse discurso de ódio e essa banalização do discurso de ódio, porque as pessoas se escondem atrás do anonimato, né, do Facebook, né, falam coisas que dificilmente falariam no olho com olho, e aí você tem um pouco essa explosão também dos discursos radicais, do ódio, etc, né? E aí a questão é, vamos ver como a gente consegue frear um pouco isso, que está um pouco descontrolado, sem dúvida. Você chegou a perceber algum tipo de preconceito também pelo fato de ser mulher? A gente tem esse problema ainda hoje aqui no Brasil. Você sofreu esse preconceito da misoginia, tanto na sociedade como também na questão acadêmica? Como é que foi? Continuamente. Agora um pouco menos, porque agora eu com bastante trabalho já de alguma forma estou conquistando meu espaço, né? Mas os primeiros anos que eu estive aqui, por exemplo, sem dúvida, né? Dentro da academia, porque a academia ainda é um lugar muito patriarcal, muito masculino, então nós temos ainda muitas mesas de debate, palestra, congresso, onde só homens brancos são chamados para participar. Você tem que explicar muito mais qual é seu lugar, né? Você tem que se posicionar muito mais que um homem. E depois, enfim, aquilo que eu falei da desqualificação também pelo fato de ser estrangeira, a mesma coisa pelo fato de ser mulher. Então, nessas ondas de linchamento, teve muito linchamento misógino também. Então, por exemplo, coisas tão extremamente violentas e desagradáveis como você deveria ser estuprada, você não sabe de nada porque é mulher, né? Enfim, umas ondas de violência muito grave. Então, eu te diria que os dois preconceitos do lado a lado, né? O fato de ser estrangeiro, o fato de ser mulher, os dois combinados nessa onda de ódio. Mas também, infelizmente, a academia ainda tem que aprender muito, né? Porque somos um espaço ainda muito masculino. Nós ainda temos esforço em dobro do que os homens, dos nossos colegas. Né? E são preconceitos, infelizmente, também observados na política nacional, né, muito. Na política, só para dar alguns dados, que no Brasil é uma situação escabrosa, né? Dentro do ranking dos países de participação política nos parlamentos das mulheres, de 136 países, o Brasil ocupa o número 115, por trás de países que são muçulmanos, que aparentemente, segundo nosso imaginário, seriam países muito mais machistas, né? O Brasil está muito mal situado. Nós temos só 10% de mulheres no parlamento, né? Ou seja, é um dos países politicamente mais machistas do mundo, de fato. A infrarrepresentação feminina nos parlamentos federais, estaduais, ainda é enorme, né? E nós temos uma lei de cotas, né, que garante pelo menos que os partidos tenham uma cota, né, de deputadas, de mulheres que se apresentam nas eleições, mas a gente sabe que tem muita deputada, muita candidata laranja, né, que na verdade não existe, tem muita manipulação. Então, e a cultura dos partidos ainda é muito machista, né? As mulheres não têm espaço, assim como os homens, né? A compatibilidade com a vida familiar, né? Uma estrutura muito patriarcal, né? O Brasil é um país muito, muito mal situado nesse sentido, né? Muito patriarcal ainda na política. E agora esse discurso, tanto xenofóbico quanto misógino, ele está presente em sociedades
conservadoras e também liberais? Como que você percebe? Eu acho que, sobretudo, ele está presente em sociedades muito desiguais. Essa é a grande diferença, né? Eu comparo muito, por exemplo, com a minha trajetória na Espanha, na Europa, de forma geral, né? E isso é interessante, porque você vê que em países que são mais igualitários, de fato, você tem uma sociedade menos misógina, mas você continua tendo violência de gênero, continua tendo esse gravíssimo problema, né? Então, sociedades que estão um pouco mais avançadas, mas que não conseguiram nem de longe, de fato, concluir com esse problema, né? Por exemplo, a Espanha é um país que não tem quase nenhum tipo de violência, porém tem uma violência machista muito grande, né? Várias mulheres são mortas por ano, né? Então, mas eu te diria que é um problema então estrutural que diz a todos os países, uma questão porque diz em torno a questões culturais muito básicas, mas os países mais desiguais, como o Brasil, são países que sofrem muito mais tudo isso. E no Brasil ainda você tem uma confluência de outros fatores, como é o racismo também. Então, não é igual a mulher branca do que a mulher negra. A mulher negra sofre muito mais, porque sofre um conjunto de outro tipo de injustiças, né? Então, parece que você vai alinhando outras injustiças juntas, e no final das contas, o povo que mais sofre claramente é o povo que está mais subalterno, mais na base da pirâmide, como são as mulheres negras. Basta lembrar aqui o caso da Marielle, da vereadora que foi assassinada e ainda continua sem resolver o caso. Então, esse tipo de mulher que está muito vulnerável, né, na sociedade brasileira. Esse assassinato que a gente teve da vereadora no Rio de Janeiro, de que forma isso acaba sendo um retrocesso por toda essa luta que as mulheres vêm desempenhando por igualdade de gênero, tanto na política, em outras questões? Como que você analisa isso? Eu te diria, mais bem que uma ferida muito grande, porque o assassinato da Marielle foi um recado, né, para todas as mulheres que lutam pelos direitos humanos e, sobretudo, obviamente, para as mulheres negras que estão justamente nessa luta pela visibilidade, pela voz na luta política, né? Mas eu acho que o que aconteceu foi uma coisa gravíssima, né? Foi trágico, foi dramático. Mas isso de nenhuma forma vai parar as mulheres de continuar lutando, né? Eu te diria que, inclusive, o que a Marielle, assim, o corpo da Marielle foi morto, né? Foi assassinado, mas a ideia da Marielle continua muito viva, talvez inclusive mais viva ainda, né? E é um processo que não tem volta atrás, né? As mulheres nesse país, o movimento feminista brasileiro é muito forte, muito potente. As mulheres negras também formam um grupo muito potente e isso vai para frente, né? Gostem eles ou não gostem, matem mulheres ou não matem, é um movimento que não vai parar mais, né? E começou, não tem mais volta. Tá certo. Bom, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o programa São Paulo Brasil. Até já. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil pela TV Câmara de São Paulo, que hoje recebe a socióloga espanhola Esther Solano. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão do conservadorismo aí. A senhora tem se dedicado aí nos últimos anos a estudar essa questão. No Brasil recente, a gente tem esse fenômeno de Jair Bolsonaro, como a gente falou aqui também, do deputado pelo PSC. O brasileiro, ele voltou a fazer as pazes com a direita ou nunca deixou de ser conservador? Eu acho que o povo brasileiro, ele de fato tem uma matriz conservadora muito clara, né? Não poderia ser de outra forma, porque é um país escrito na história da escravidão e da desigualdade, né? Então, não poderia ser um país de fato progressista, né? Acho que em termos históricos é compreensível isso. Então, é um povo de fato de matriz conservadora. O que aconteceu é que durante os anos de governo do PT, teve um ponto de inflexão aí, onde o pensamento mais progressista, mais da esquerda, foi mais hegemônico. E, sobretudo, depois do impeachment da presidente Dilma, né, o PT sofre um processo de desgaste muito acelerado, muito dramático. A esquerda, um pouco como um todo, perde essa sua hegemonia, perde essa sua centralidade. E o campo conservador das direitas, ele se reorganiza muito rapidamente. Então, você tem os movimentos de rua como o MBL, o Vem para a Rua, que ninguém conhecia. Eles se organizaram muito rapidamente, capitalizando um pouco esse sentimento de descontento político, né? Levaram muita gente para as ruas e, de forma paralela, você tem os setores conservadores do PMDB, sobretudo, né? Eles conseguiram muito bem conseguiram de uma forma muito truculenta e muito legítima obter o poder que eles queriam ter. E aí, em paralelo, você tem a extrema-direita, capitaneada por Jair Bolsonaro, que
que também soube se colocar muito bem nas redes sociais, no discurso contra a corrupção, da segurança pública. Então, você tem uma confluência de atores conservadores, de direita liberal, de extrema-direita, que agora estão sendo um pouco os protagonistas do jogo político. Né? O que faz com que a população abrace tanto esse radicalismo, esse extremismo da direita, né? O que explica isso? É um esgotamento? Sim, tem vários fatores. Eu acho que o primeiro deles é muito a luta contra a corrupção da Lava Jato, que a Lava Jato representa. Ela teve algumas consequências muito perigosas, que foi sobretudo essa ideia da antipolítica, né? Todos os políticos são corruptos, né? Então essa ideia de que a política é suja, os políticos são sujos, né? O Bolsonaro se aproveita muito disso, porque ele se apresenta como um político honesto, que não foi envolvido nos grandes escândalos da corrupção. Então tem muito esse voto no Bolsonaro como um voto de desabafo, né? De falar, ninguém presta, então vou votar nele, que é o único que parece honesto, né? Tem uma outra questão que é a segurança pública, né? Que de fato o campo progressista, o PT não deu uma solução para a segurança pública. Durante os governos do PT não se colocou em cima da mesa uma solução que realmente fosse eficaz, até porque também é complexo, né? A segurança pública é competência dos estados, né? Então acho que as pessoas sentem aí que tem um problema gravíssimo, que ninguém consegue dar solução, e a direita manipula isso, instrumentaliza de uma forma muito populista, né? O bandido bom é bandido morto, aumento das penas, que a gente sabe que não resolve, mas de alguma forma estão dando algumas respostas, né? E depois eu te diria que tem uma reação também aos governos do PT, né? O PT, com todos os seus erros, mas ele conseguiu também aumentar muito as pessoas da classe mais baixa, que estavam muito mais vulneráveis, marginalizados, aumentou o poder de compra, de consumo, o trabalho, a renda dessas pessoas, e mexeu muito com a estrutura social também, né? Teve gente que não gostou, né? As classes médias não gostaram muito disso, porque as classes médias ficaram órfãs também politicamente. O PT foi muito bom para os mais ricos, foi bom para os mais pobres, mas as classes médias ficaram um pouco aí sem padres políticos, sem pais políticos, né? E agora estamos pagando um pouco as consequências de tudo isso. Bom, a gente falou um pouquinho aqui sobre a questão do impeachment da ex-presidente Dilma, né? Com esse discurso aí conservador, ele conseguiu reunir milhões, né, de pessoas que foram às ruas. A gente teve episódios aí na Avenida Paulista, foi um palco aí de recorde de manifestações. Diante de todo esse cenário político, por que a direita consegue esse fenômeno de reunir massas tão grandes e a esquerda não? Veja bem, primeiro a direita conseguiu esse fenômeno de reunir massas na rua de uma forma muito pontual, quando ela tinha uma pauta específica que era o antipetismo e o impeachment. Hoje, por exemplo, não consegue levar praticamente ninguém para a rua, uma coisa muito significativa. Isso Agora, quando o Moro decretou a prisão de Lula, muita gente pensava que os verdes e amarelos saíam nas ruas de novo, ninguém saiu, teve manifestações muito pequenas, né? Então, você vê que essa foi uma grande mobilização muito pontual, uma questão muito específica em torno à pauta do impeachment, né? E, por outra parte, a gente tem que pensar que a esquerda estava no poder, o PT estava no poder, então é normal também que tinha sido o partido que mais desgaste sofreu, né? Isso também tem uma lógica política, né? O PT estava no poder, a direita se mobilizou contra ele, e agora eu acho que a dinâmica é um pouco contrária, né? Agora eu acho que o que nós estamos vendo aí é como que o PT vai se reposicionar, como que eles vão também catapultar um pouco essa ideia da prisão do Lula, né? Como que tudo esse, o lulismo, como vai se reorganizar e como que a esquerda vai se reorganizar, porque o certo é que depois do impeachment a esquerda passou por um período muito complicado, que ela não conseguia responder, reagir a tudo isso, mas agora isso está mudando. Acho que agora o campo de esquerda está se reorganizando, porque os ataques culminaram com a prisão do Lula, né? Então acho que agora é um momento em que talvez esse tipo de forças estão assimétricas, né? Estão desequilibradas, uma direita que parecia mais potente, uma esquerda que parecia muito parada, agora pode começar a mudar um pouco esse jogo, né? Agora, independente de esquerda, direita, os casos de corrupção continuam e a gente continua assistindo, eles estão aí, né? Por que a sociedade não se mobiliza com a força que se mobilizou no passado? O que acontece? Claro, essa é a grande pergunta sempre, né? Porque se é realmente contra a corrupção, então vamos todos sair para a rua contra o Alckmin, contra o Aécio, contra o próprio Temer, né? Que, enfim, uma pessoa que todo mundo sabe que pode ser tudo, mas não corrupto ele não é, né? Limpo e honesto ele não é, né? Então, eu acho que ficou muito claro nesses últimos anos, se alguém tinha alguma dúvida, que o anseio popular e o anseio das
elites, esses grupos que mobilizaram, vêm para a rua, o MBL, era uma questão muito antipetista, sobretudo, né? Porque nós tivemos aí o caso recentemente que o Alckmin ele saiu da Lava Jato, não vai ser julgado mais pela Lava Jato, por exemplo. Era um momento precioso para que muita gente se mobilizara por essa pauta, por exemplo, né? Então, acho que ficou claro que a ideia era muito mais uma ideia com conteúdo antipetista, tirar o PT do poder. E depois, você tem também uma coisa que eu chamo muito a atenção, é que a Lava Jato, ela obviamente não vai acabar com a corrupção, nem muito menos, porque a Lava Jato é uma operação política, imensamente política. E se isso não ficou claro ainda, não sei o que mais falta para ficar claro, né? Então, com a corrupção, você não acaba com uma operação política, você não acaba atropelando devido ao processo penal as garantias penais, você não acaba com uma operação que muito espetacularizada, uma operação que é quase militância dos juízes. Se acaba com uma mudança de cultura, de fato. A gente tem que mudar a cultura política, aí sim, ter uma fiscalização social maior, mas não essa justiça totalmente partidária, politizada, que parece que perdeu totalmente a ideia do que significa fazer justiça, né? Agora, para ter essa cobrança, essa fiscalização maior da população, o que falta? É tempo? É uma questão de amadurecimento? Sim, eu acho que nós estamos muito numa ótica do curto prazo, do imediatismo, mas para acabar de fato com a cultura da corrupção, acho que tem duas coisas aí. A corrupção, ela é uma consequência do capitalismo, né? A gente diz que a democracia, ela é refém dos poderes, dos grandes poderes econômicos. Quando a gente viu as delações do juiz Lei Batista, por exemplo, ficou muito claro que os deputados eram literalmente comprados e vendidos, né, pelo capital, né? Então, tem um problema estrutural muito grave. A corrupção, ela deriva justamente dessa captura do poder econômico à democracia. A gente não tem realmente uma democracia que represente o povo. Nós temos uma democracia que representa grandes poderes econômicos e oligarquias econômicas. Então, isso já é fundamental. E o que falta também é muito amadurecimento, conscientização política, educação política. Isso no Brasil ainda falta muito, né? Mas essa é uma questão, obviamente, de muito longo prazo, né? Em sua análise, há alguma relação aí entre a Operação Lava Jato e esse conservadorismo? Sim, eu acho que a Operação Lava Jato, ela atiçou esse conservadorismo, porque uma operação que ela primeiro é muito moralista, né? Ela se baseia muito nas questões de que o cidadão de bem contra o corrupto, né, que seria o mal. O Moro e os procuradores da Lava Jato, pensando aqui no próprio Dallagnol, por exemplo, eles se apresentam de uma forma muito messiânica, né, muito salvacionista. A gente tem a tarefa de limpar o Brasil, de passar o Brasil a limpo, com essas referências religiosas, inclusive, né? Uma coisa que é brutal, que nós estamos num país laico, né? Então, uma justiça que tem referências religiosas é muito complicado, né? Então, eu acho que isso, de fato, fortalece uma visão conservadora muito punitiva, porque a Lava Jato basicamente passa a mensagem de que você acaba com a corrupção colocando todo mundo na cadeia, coisa que sabemos que é mentira, né? Isso é enganoso, não se acaba dessa forma com a corrupção. Então, uma visão moralista punitiva que vai de companhia, né, e converge com os movimentos de direita conservadores, sem dúvida. Não acaba com a corrupção, mas tem algum efeito positivo? A gente vê tantos políticos indo para a cadeia. Então, o que a história de outros países, inclusive mostra do próprio Brasil, é que cadeia, na verdade, não resolve nada, não só corrupção, né? O aumento de penas não resolve, né? Nós estamos, eu acho que vale a pena lembrar que nós estamos num país que tem encarcerados mais de 700 mil pessoas, né? Se fosse por encarceramento, viveríamos num país extremamente pacífico, né? É uma coisa que na sociologia para nós já está muito claro, né? Punição e cadeia não resolve. O que resolve são processos sociais muito mais complexos, de educação política, educação social. Não tem nada a ver, o punitivismo não resolve. Se fosse por isso também, Estados Unidos não teria nenhum tipo de violência, né? É um país que tem extremos problemas também de violência racial, policial, etc. Só que isso é difícil você passar para a população, né? Isso, claro, deveria ser a esquerda, o campo progressista, que levar essa mensagem, né? Cadeia não resolve, punitivismo não resolve. O que resolve é uma mudança de estrutura política, uma mudança também de consciência política. Agora, a gente está falando, claro, do Brasil, mas essa onda conservadora, a gente vê se repetindo em outros países, Estados Unidos, na Europa, né? A gente tem casos aí do Brexit. Por quê? Por que é um fenômeno mundial? Sim. Eu acho que tudo responde a essa mesma lógica que a gente falava antes, que é a crise da democracia representativa, né? Você tem um sistema que está entrando progressivamente em falência,
porque, por um lado, o sistema capitalista ele é muito predatório, muito selvagem e não consegue se manter aí em equilíbrio com o sistema democrático. Que a democracia, ela, o que tenta é garantir uma igualdade de direitos entre todos, né? Você tem um sistema capitalista brutal, que o que faz é justamente o contrário, né? Ele basicamente joga massas de pessoas no desemprego, na vulnerabilidade, numa situação muito precária, né? Então, você não tem como garantir esse equilíbrio, né? Ou seja, você tenta uma democracia em crise. Os partidos tradicionais também estão em crise, porque os partidos ficaram muito reféns das máquinas políticas, né? Desse profissionalismo político, são máquinas de poder, na verdade, não? E eles perderam muito essa sua conexão cognitiva, emocional, afetiva com a população já não tem essa fidelidade com o partido. E, sobretudo, a esquerda mais tradicional perdeu muito também sua capacidade, porque você vê isso com o socialismo clássico na França, nos países da Europa, na Espanha, por exemplo, aqui no Brasil com o PT, que a esquerda tradicional não está conseguindo dar respostas, né? Então, você tem um fenômeno muito interessante, muito paradoxal, que são as massas de trabalhadores empobrecidas, o que nós chamamos perdedores da globalização, estão votando na extrema-direita. Votaram no Trump, os trabalhadores desempregados, né, do raio, das regiões industriais. Na Marine Le Pen, na França, os trabalhadores também empobrecidos votaram nela. E aqui com o PT tem muitas também regiões periféricas que estão votando no Dória, por exemplo, aqui em São Paulo, votaram no Bolsonaro. Então, a esquerda perdeu um pouco essa conexão com as massas populares, né? Tá certo. Bom, nós vamos para mais um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o programa São Paulo Brasil. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil pela TV Câmara de São Paulo, que hoje recebe a socióloga espanhola Esther Solano. Ainda no que a gente falava um pouquinho sobre essa questão do perfil aí dos políticos, essa imagem do candidato com pouco, nenhuma experiência política, né, os gestores, outsiders aí, tem se destacado muito. Num país, ainda mais num país tão complexo como o Brasil, você acha que esse é o caminho? Eu acho que esse caminho é um pouco perigoso, porque na verdade a mensagem que você está enviando é que a política não presta, então queremos alguém de fora que não seja político, e isso é perigoso, porque a gente sabe que a política é tudo, né? O nosso dia a dia é política, né? Então, você menosprezar a política significa que você está menosprezando a organização da sociedade, né? Eu estou pensando, por exemplo, em várias figuras que foram justamente aproveitaram esse discurso. Trump, por exemplo, é uma figura que nós falamos que politizou o discurso da antipolítica, porque ele de fato surge no poder instrumentalizando esse discurso de que eu não sou político, sou empresário. Dória aqui também. Então, você tem um conjunto de atores que estão politizando esse discurso da antipolítica, porque eles são, sim, atores políticos. O Trump, imagina, um empresário conhecidíssimo nos Estados Unidos, que obviamente é um ator político, né? E o Dória aqui é exatamente igual, ele é de fato um político. Então, eles escondem, né, essa sua posição política, fazem todo um marketing, né, acima dessa ideia de que são outsiders, e a população compra muito esse discurso justamente por essa negação da política. O próprio Bolsonaro, ele é interessante, porque ele há 20 anos, né, que ele é político, então ele de fato pertence ao sistema político, mas ele se vende muito a si mesmo como alguém fora do sistema, antissistema. Eu não sou como ele, sou alguém diferente, eu não pertenço ao mainstream político, né? Isso é uma falácia, né? Isso é um artifício. Óbvio que ele pertence a esse sistema político. Só que as pessoas querem acreditar em alguma coisa, né? As pessoas estão num momento muito frágil, né? Muito desesperançado também. Eles aproveitam isso. Até porque talvez a população aqui no Brasil, no caso do Brasil, tenha perdido um pouco dessa referência do que é a política, ou seja, a política é vista como uma questão pejorativa e tudo que envolve ela, né? Não só no Brasil, na verdade, porque isso é um fenômeno muito mais global, mas eu acho que talvez o maior desafio que o campo da esquerda tem hoje em dia é justamente resgatar o valor da política, porque a política em qualquer lugar hoje em dia é vista como uma coisa vergonhosa, né? As pessoas têm vergonha dos políticos. A corrupção. Totalmente, uma coisa suja, corrupta, que o político só quer chegar ao poder porque ele tem seu próprio interesse pessoal, né? Então é difícil isso, você tem que resgatar a imagem da política como uma coisa coletiva, como uma coisa que é nossa também, né? Porque se a gente se limita só a votar cada 4 anos, dá no que dá no final das contas, né? Então, acho que nós estamos passando um pouco dessa perspectiva da democracia simplesmente participativa e representativa, uma coisa mais participativa, né? Participar de uma forma mais
mais direta na política. Só que, enfim, ainda não sabemos muito bem como dar esses passos. Bom, vamos entrar um pouquinho nessa questão que a gente teve aí agora no começo de abril, no dia 4 de abril, que foi o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. Qual que foi a sua perspectiva em relação a esse julgamento em si? Sobre o resultado que foi apertado, né, de 6-5 aí, contra o HC, esse resultado, de certa forma, mostra aí quão tênue que está essa relação, essa base do discurso apaziguador nesse momento no Brasil? Eu acho que o discurso do STF, os discursos dos ministros foram muito esclarecedores nesse sentido, né? O resultado nós já esperávamos, né? Porque acho que quem já mais ou menos sabe um pouco a rotina da Lava Jato e como que isso impacta nos setores políticos e jurídicos já esperava, né? Mas não deixa de ser uma coisa, eu acho, muito dramática, né? Ver que o STF, ele se curva também a esses anseios punitivos, né? Da Lava Jato e da sociedade, né? Porque o que você estava julgando, na verdade, eu sempre tento explicar que é muito mais do que a figura do Lula o que está em jogo, né? O que você estava julgando no STF é, primeiro, uma cláusula pétrea da Constituição, uma coisa muito grave, não é trivial, uma cláusula pétrea, é uma questão muito delicada. E você está julgando uma questão que diz sobre a liberdade do indivíduo. Então, veja bem, num país que já é muito punitivo, como o Brasil, que tem as cadeias lotadas, que tem uma cultura do punitivismo, o que você faz é justamente, em vez de lutar contra esse punitivismo, você coloca mais punitivismo sobre a mesa, ainda chancelado pelo STF. Então, eu me lembro do voto do Lewandowski, que foi muito interessante, que ele dizia: a gente coloca, então, o direito patrimonial diante da liberdade, né? Porque o patrimônio você pode ir até a última instância, reclamando, lutando por ele, e a sua liberdade, e aí, se você vai para uma instância superior e essa instância superior considera você inocente, você perdeu a sua liberdade, não um bem que você resgate, né? Então, eu acho que foi uma decisão levada muito pelo momento político, por essa politização da justiça. E foi uma decisão muito grave, né, que impacta muito negativamente e alimenta muito os anseios de linchamento coletivo, né. Para mim foi muito dramático, né. E isso diz muito, me parece, sobre uma ideia que aqui no Brasil é muito clara, diferente a outros países, que é essa ideia dessa justiça do espetáculo, né. O fato de você ter um julgamento televisionado é uma coisa muito característica do Brasil. Acho que é um dos poucos países do mundo, se não o único, que você tem essa dinâmica de você assistir em público um julgamento, por exemplo. Então, no final das contas, quem está julgando? A opinião pública ou o juiz? Porque o juiz, ele sente muita pressão pelos meios de comunicação, pela opinião pública, muito, né? Você tem todo um espetáculo, um show business, né? Parece que os juízes são popstar, né? O juiz falando na TV, falando na imprensa, né? Isso é o contrário da justiça, porque a justiça deveria ser cautelosa, deveria ser apaciguadora, a justiça deveria tentar ser isenta, nunca midiática, né? Você tem aqui todo um espetáculo que acaba impactando muito negativamente. Mas parece que os juízes entraram nesse jogo totalmente também, né? Entraram nesse jogo porque, claro, é difícil também você não entrar nesse jogo, porque o sistema todo está construído em torno a isso e você precisa de muita coragem como juiz para não entrar nesse jogo. Acho que, infelizmente, o que a gente viu no STF é que temos uma boa parte dos juízes que não tem a coragem suficiente para vestir essa toga como eles deveriam. Né? E aí você acompanhou todo esse processo que a gente teve da prisão do ex-presidente Lula. Como é que foi? E o que isso acrescenta? Como que vai repercutir no seu trabalho de pesquisa? Olha, eu acho que a gente nem sabe muito bem, estamos meio anestesiados por tudo que aconteceu. Eu passei os 2 dias em São Bernardo, né, com toda essa movimentação. E foi uma coisa muito interessante para observar como pesquisador e, enfim, como pessoa que mora aqui no Brasil, porque foi um momento histórico, né? Eu sou muito contrária à prisão do Lula, porque eu acho que muita gente pergunta, mas ele é inocente ou ele é culpado? Acho que não tem nada a ver se ele é inocente ou é culpado. O problema de tudo isso é que as garantias penais foram atropeladas pelo caminho, foi um julgamento muito politizado, você não teve o respeito ao devido processo penal, então não é questão de você achar se ele é culpado, não é questão de ter provas veementes por isso, e a gente não teve, né? Então a prisão de um líder como Lula é uma questão histórica, porque Lula não é só uma liderança no Brasil, uma liderança reconhecida no mundo todo, né? Tanto é assim que a prisão dele impactou na imprensa internacional, enfim, de uma forma claríssima em todas as capas dos jornais internacionais, né? Foi uma coisa histórica, eu acho que a gente não consegue medir ainda as dimensões de tudo isso. Será que isso vai impactar eleitoralmente, tanto que o PT consiga se reposicionar para ter talvez um outro candidato e levar as eleições, não sabemos. O impacto disso acho que ainda está por ver, né? Mas acho que o que mais me chamou a atenção em São Bernardo
é que teve muitas forças de esquerda que normalmente não se dialogam, não se juntam, e estava todo mundo junto lá, inclusive as forças de esquerda críticas ao PT, críticas ao Lula pela esquerda, estavam lá em São Bernardo. Foi muito interessante. Então, partidos como o PCO, por exemplo, Juventude, né, que eram secundaristas, né, isso foi interessante, um momento de muita união, não só, acho que não sobretudo pelo Lula simplesmente, e sim como reação ao ataque à democracia que estamos vivendo hoje em dia. Uhum. Isso já demonstra aí talvez uma renovação dessa esquerda? É cedo para saber ainda, mas eu acho que talvez demonstra um caminho novo que está se abrindo. Eu acho que talvez para 2018 a gente não consiga ver muito esse impacto, mas eu acho que pode ser sim que a gente tenha novos rumos da esquerda, porque me parece que agora ficou muito claro que o ataque é sistêmico, o ataque ao campo progressista está muito bem organizado, e o campo da esquerda está reagindo também. Então, por exemplo, o PSOL, ele aumentou muito a sua força, eu acho, com a candidatura do Boulos, que é um candidato interessante. Outros campos progressistas estão também um pouco se reorganizando a sua estratégia. Então, acho que talvez, quem sabe, só aponta um pouco aí a que no meio prazo a gente tenha novas configurações dentro da esquerda. Pode ser, sim. E aí a gente espera uma eleição, uma das mais incertas, né, que a gente já teve aqui no Brasil. Que análise que você faz desse cenário que a gente tem até agora, pelo menos por enquanto, para essas próximas eleições? É difícil isso, né? Porque é um pleito com muita incerteza, né? Mas eu fico pensando o seguinte, eu acho que o PT, por enquanto, que nós sabemos hoje em dia, que ele vai registrar a candidatura de Lula. Agora, não sabemos se vai manter a sua candidatura simbolicamente, então ele não vai apresentar seu próprio candidato e vai ser um 13 simbólico na urna eletrônica, ou se ele vai mudar no último momento para apresentar outro candidato. Mas eu ainda acho que o Lula tem suficiente capital político como para que o candidato que ele apoie na eleição, ele possa chegar a um segundo turno. Ainda penso que isso é possível, né? O peso da figura... A figura simbólica dele, né? Agora, acho que talvez uma incógnita também muito importante é o que a direita vai fazer, porque tudo indica que o Bolsonaro, que tem muita popularidade, o problema dele é que não tem máquina eleitoral, né? Porque ele pertence a um partido muito pequeno, não vai ter tempo de TV, não tem estrutura eleitoral. Então, provavelmente, eu fico pensando que a gente vai ter uma confluência midiática, empresarial, etc., em torno a uma figura mais de centro-direita, como alguém do PCdoB ou Alckmin, quem sabe, o Meirelles, não sabemos, mas talvez uma confluência em torno a figuras que se colocam como centro-direita. E temos uma novidade, que é a candidatura do Joaquim Barbosa, pelo PCB, que é justamente esse outsider, que lutou contra a corrupção, então se coloca bem, mas a gente não sabe se ele será capaz de ter uma candidatura forte, porque ele não tem um trânsito político, claro, né? E no Brasil o jogo político é pesado, né? É importante, né? Olha, esse ano os movimentos estudantis ocorridos aí em 68, né, completam 50 anos. Como que você vê a participação da classe estudantil nesse momento do Brasil? Tem algum significado? Eu acho que tem os estudantes brasileiros, sobretudo secundaristas, por exemplo, nesses últimos anos, demonstraram uma capacidade muito interessante de politização, né? A gente vê movimentos nas escolas secundaristas foram fortíssimos, né? Uma coisa muito interessante, né? Agora, a questão, acho que a questão problemática de tudo isso é que você tem, por um lado, um movimento muito jovem de estudantes que se politizaram nesse movimento ano passado, esse ano, e jovens muito interessantes politicamente, mas totalmente desconexos da figura dos partidos, né, das figuras institucionais, né? Então, acho que você tem uma potência de mobilização política muito grande, que essa juventude que vem se encaminhando por outras pautas, então, secundaristas, movimento negro, feminista, né? Tem pautas que aglutinam todos eles, mas o que não tem um canal de diálogo com os partidos, né? Essa é um pouco a grande questão, porque você não dá o salto à esfera institucional. E os partidos, por outro lado, têm uma incapacidade muito grande de dialogar com esses jovens, né? Então, você tem uma força juvenil aí muito grande, que não tem uma conexão com os partidos, e aí eu acho que, enfim, é a grande problemática, né? Como que a gente junta essas duas esferas, como que elas se comunicam, como tem um diálogo entre elas, que por enquanto está complicado, né? Tá legal. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta já com o último bloco do programa São Paulo Brasil. Até já.
Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil, pela TV Câmara de São Paulo, que hoje recebe a socióloga espanhola Esther Solano. A internet, você considera que tem sido aí um instrumento perverso, principalmente no que se refere a essa questão das eleições? A gente tem aí essa propagação, uma velocidade imensa da questão das fake news. Quais são os riscos dessa interferência de outros, até de outros países? Acho que isso pode acontecer, e de outros interesses diversos nessa questão nesse processo aqui no Brasil? Eu acho que o papel da internet é muito complexo, né? E meio paradoxal também, porque por um lado é uma ferramenta de organização coletiva muito importante, então você tem mobilizações que se fazem por meio das redes sociais que de outra forma não seriam possíveis, né? Sobretudo de coletivos que estão muito mais espalhados, que não se juntavam, que não são os coletivos clássicos, né? E a internet também é uma ferramenta muito potente para pessoas que estão fora da visibilidade mais institucional. Então, estou pensando para as mulheres, por exemplo, para o movimento feminista foi muito importante, é muito importante. Para esses jovens secundaristas que a gente fala, por exemplo, os jovens, eles socializam muito pela internet. Então, tem esse lado que é positivo para a organização coletiva, tem um lado que é positivo, que todo mundo pode se expressar na internet, então isso é interessante, mas tem um outro lado, que eu acho que o que a gente está vendo justamente hoje em dia, que é o espaço da rede social, sobretudo, e aqui no Brasil especificamente do Facebook, né, que é a ferramenta mais utilizada pelos brasileiros, é um espaço primeiro privado, corporativo, então a gente não pode exigir que seja uma ferramenta de liberdade total, porque é uma empresa privada que está por trás, isso é importante, né? E depois um espaço onde a polêmica, o ódio se fomenta muito porque você se esconde atrás da tela, do anonimato da tela, né? Então, isso é uma coisa importante. E uma outra coisa que a gente vê muito também quando estuda Facebook, por exemplo, é que ele fomenta muito as nossas bolhas ideológicas, né? Você acaba só dialogando com aqueles que pensam igual do que você, um pouco essa ideia dos algoritmos do Facebook, né? Então, na verdade, você não tem um debate com posturas diferentes da sua. Portanto, você não aprende, você não debate, você simplesmente acaba retroalimentando a sua bolha, o seu gueto ideológico, não tem troca de ideias, né? E, por último, tem um fenômeno que a mim me preocupa muito, que é esse fenômeno das fake news, né? Que, primeiro, o jornalismo passa por uma etapa muito desacreditada, o jornalismo clássico, e você tem uma enxurrada aí de fake news que são muito comprometedoras com a verdade, que tem um conteúdo muito agressivo também, mas que se espalham como a pólvora, né? O Facebook aí aparentemente está se comprometendo com isso, mas é muito complicado, né? O escândalo que a gente teve aí da Cambridge Analytica também, com a venda de informação de 50 milhões de pessoas, traz esse outro elemento, que é a interferência das empresas privadas nas decisões político-eleitorais das pessoas, né? Como eles acabam dirigindo muito, né, esse debate eleitoral. Então, na eleição de 2018, agora a gente vai ver como que se comporta isso no Brasil, mas é muito complicado, né? Porque, na verdade, você acaba sendo influenciado politicamente por muitas forças que a gente não sabe muito bem de quem são, nem como elas se estruturam, e o voto, enfim, acaba sendo muito instrumentalizado. Tá certo, vamos falar um pouquinho dessa questão dos black blocs aí, que foi objeto de estudo da senhora, que até inclusive tem um livro, lançou o livro Mascarados, a verdadeira história dos adeptos da tática black blocs. É uma questão que teve muita polêmica devido à questão da violência. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que te fez querer trabalhar nessa questão do Black Bloc. Olha, muito simples. Primeiro me chamou muito a atenção porque foi um fenômeno que eles se falava muito sobre ele na imprensa e na opinião pública também, durante um ano quase que a imprensa brasileira teve falando sobre esse fenômeno, mas poucas pessoas falavam com eles, com os próprios garotos e garotas que aderiam à tática, né? Eu acho que o papel do cientista social é justamente esclarecer esses fenômenos, dar luz sobre esses fenômenos, né? Porque a imprensa, pela sua característica, não pode ficar pesquisando um tema em profundidade como nós, né? Vocês têm uma temporalidade muito mais rápida, né? Então, acho que o cientista social tem esse papel de elucidar e de apresentar para o público um fenômeno importante como esse, né? Então, eu vi que era um momento importante para apresentar para o público o que era, de fato, esse fenômeno, porque tinha muito senso comum, muita crítica feita de uma forma muito superficial e muito rasa, né?
Então, eu me defino muito com esse papel de cientista social que está na rua e que pesquisa questões que acho que devem ser entendidas também. E foi uma coisa bem interessante porque um ano depois eu estava pesquisando Bolsonaro e a extrema-direita, um pouco pelo mesmo sentido. É paradoxal, mas é muito parecido. É um fenômeno que se fala muito na imprensa, mas que se pesquisa em profundidade muito pouco também. O fenômeno Bolsonaro, por exemplo. Então, são duas faces muito extremas, totalmente diferentes, nada a ver uma com a outra, mas elas têm esse mesmo link, fenômenos muito polêmicos que causam muita opinião pública, mas que tem um pouco debate, um pouco conteúdo de estudo, realmente de pesquisa por trás. Né? Uhum. Agora, como é que foi entrar nessa tática chamada Black Blocs? E quais as principais constatações que você observou a partir desse estudo? Entrar muito fácil, porque eu acho que talvez justamente porque quando você é um pesquisador que se apresenta como tal, de uma forma isenta, né, você não vai emitir um julgamento, as portas sempre se abrem muito. Com a imprensa tem muita desconfiança, porque sobretudo a grande imprensa brasileira, ela emite muito julgamento, né? Então ela rapidamente rotula, né? Dá nome, né? Mas eles me aceitaram muito bem justamente porque a minha intenção era justo o contrário. Eu queria só apresentar o fenômeno e aí cada um sabe as suas conclusões, né? Talvez, acho que a conclusão mais importante que o que eles mesmos falavam comigo era que são jovens, muitos deles normalmente de regiões periféricas, né? E que eles estão acostumados a que o Estado haja violentamente contra eles. Então, estão acostumados à violência policial, estão acostumados à ausência de uma saúde pública de qualidade, de uma escola pública de qualidade, um trabalho muito precário, por exemplo. Então, é uma série de violências da estrutura do sistema que tem eles como vítimas, né? A população periférica como vítima, né? Então, é como se eles se encontrassem nessa violência performática do Black Bloc, uma forma de expressar as violências a que eles estão submetidos. Né? Então, por exemplo, eles falavam assim, quando está com uma pedra numa vidraça de um banco, é para expressar que o banco que faz uma extrema violência pelos juros do banco, por como ele, na verdade, faz refém na população, né? Que parece que a gente não consegue, está sufocada pela lógica bancária, por exemplo. Ou quando joga uma pedrada num prédio público, na Assembleia Legislativa, por exemplo, eu estou querendo simbolizar que quem faz a verdadeira violência são os políticos, né? Que eles não cumprem com a obrigação que eles teriam. Então é como se eles estivessem ressignificando a violência, dando um discurso, né? Que eu acho que a grande maioria da população não entendeu, porque de fato é complicado entender essa mensagem. Né? Porque há uma rejeição, claro, lógica, da população. Ao seu ver, é compreensível? Eu acho que são duas coisas. É compreensível porque é uma violência que é muito visível, como a violência deles no centro da cidade, contra símbolos públicos ou privados. Inicialmente, sempre causa repulsa para a população. É uma violência que é muito espetacular, muito visível, ganha imprensa, ganha foto, ganha capa, etc. Mas, por outro lado, também me chamava muito a atenção, porque eu pensava o seguinte, tomara que a violência contra os negros da periferia, entre 60.000 mortos por ano, jamais é tanto atenção, né? É uma coisa muito paradoxal isso. Parece que uma pedrada ao Banco do Brasil, que quebra uma vidraça, chama muito mais atenção do que uma chacina, por exemplo, na periferia, né? E essa é uma coisa que eu captei muito no livro, e que eu coloquei um pouco como um grande ponto de interrogação, né? Por que a vida dos jovens periféricos que são mortos cotidianamente parece que ganha muita menos matéria de imprensa, de jornal, do que uma vidraça quebrada que, no fundo, sinceramente, né, não é nada comparado com essas mortes cotidianas de jovens periféricos, né? Parece que é uma violência mais importante do que a outra. E essa questão também do ser mascarado, isso também criou uma rejeição pelo fato até de ser uma covardia, de não mostrar a cara. Isso também, como que você encara essa? A questão de ser mascarados, o que eles explicavam era o seguinte, que primeiro é como se é uma coisa de você desindividualizar. Então, não é o indivíduo que está na rua, é um conjunto, é uma forma de protesto, né? Essa ideia de todo mundo mascarado, de preto, né? Essa ideia um pouco do conjunto. Como um grupo também, assim, como tática. Isso, né? Tática. Então, uma forma de você protestar, né? E, por outro lado, claro, uma proteção da polícia também, porque eles são muito conscientes de que é um delito que eles estavam cometendo, né? Dano, destruição ao patrimônio público, tanto assim que vários deles têm causas pendentes, etc., né?
Então, eu acho que um pouco também isso, essa dupla tarefa de proteção da polícia e essa ideia de que não é um indivíduo, uma forma de você se colocar com uma violência que é mais, eles diziam, é um teatro, uma forma de protestar muito mais do que outra coisa, né? Agora, de um tempo para cá, essa tática, ela perdeu força, né? Devido a quê? Eu acho que vários fatores. Primeiro que os jovens que estavam nessa tática, eles foram se desgastando muito, né? Porque, já te digo, vários processos, eles têm vários processos, questões de polícia, as próprias famílias, muitas não entendiam também por que eles escolheram esse caminho. O fato da morte até do cinegrafista. Sim, acho que foi um conjunto dessa rejeição social muito grande, né? E depois, também porque a ideia deles era sempre acompanhar protestos de esquerda, progressistas, né? Como você colocou muito bem antes, o campo progressista ele diminuiu muito a sua capacidade de mobilização. Então, eles nunca sairiam junto com um protesto de direita, porque eles são pessoas que se definem como progressistas de esquerda, né? Então, acho que é um pouco essas duas coisas que vão acompanhando uma com a outra, né? Falar um pouquinho para a gente terminar desse trabalho, desse livro, né? Que foi aí que surgiu desse trabalho, que é o Mascarados, a verdadeira história dos adeptos da tática Black Blocs, né, que também foi cercado de polêmicas aí. Passado alguns anos, qual que é a análise que você faz da repercussão, inclusive, desse livro? A repercussão foi muito grande, então isso sempre é positivo. Eu quis fazer um livro que não fosse um livro acadêmico, que fosse um livro de divulgação, justamente porque pensava que era um tema que captava muito a opinião pública, né? Então, por uma parte foi uma repercussão positiva, porque muitos jovens leram o livro, muita gente a qual um livro acadêmico não chegaria a ler o livro, né? Mas teve uma repercussão também negativa numa parte da grande imprensa, sobretudo porque, primeiro, uma boa parte da grande imprensa não leu o livro, se permitiu, eu acho que a falta de profissionalismo de opinação é uma coisa que não tinha lido. E, sobretudo, porque para mim foi muito simbólico essa ideia de que você está num momento muito raivoso politicamente, isso te impede de pensar de uma forma racional, de uma forma científica, que era justamente o que eu queria, né? O livro, o que ele traz é uma pesquisa de campo, uma etnografia, que basicamente o que eu faço é colocar os testemunhos deles. Inclusive, no começo do livro, eu falo que para mim é um problema esse tipo de violência, que eu não me coloco favoravelmente ideologicamente, mas esse não era meu papel. Meu papel era colocar um material à disposição para que cada um pensasse e se posicionasse, né? Mas teve muita gente que não leu o livro e que se deixou levar por essa raiva do momento, e muitos profissionais da imprensa, da grande imprensa. E isso é uma pena, né? Porque o papel da imprensa é justo o contrário, né? Acho que o papel da imprensa é colocar ferramentas na mesa, o que a gente está fazendo aqui hoje, para que a opinião pública seja muito mais qualificada ainda, né? Qualificar o debate, não empobrecer o debate, né? Certo. Bom, nosso tempo já chegou ao final. Queria agradecer muito Obrigada a você, sua participação, da socióloga Esther Solano, também professora da Unifesp, conversando um pouquinho com a gente sobre todas essas questões aí que envolvem esses movimentos sociais no Brasil. Muito obrigado também a você que nos acompanhou em mais um programa São Paulo Brasil, e até a próxima.